Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Nós estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12, portanto, a penúltima deste que foi certamente um precioso trimestre. Nesta lição, nós iremos aprender sobre o seguinte tema: criando filhos saudáveis. Esta lição será ministrada presencialmente no dia 18 de junho, portanto, no próximo domingo, onde você deve estar na sua classe, juntamente com o seu professor, estudando, analisando esta maravilhosa lição. E neste dia também nós estaremos comemorando, celebrando mais um ano da nossa amada e querida Igreja Assembleia de Deus no Brasil, o seu aniversário de número 112. Nós vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. Acompanhe conosco na tela, por favor. O texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Vamos agora à leitura bíblica em classe. Você que está nos assistindo agora pode acompanhar por sua Bíblia, se você não tem a lição bíblica, a revista. A lição desta semana tem como base bíblica Lucas, capítulo de número 2, versículo 40, versículo 42 ao versículo 52. Versículo 40 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos também à apresentação dos objetivos da lição. Em primeiro lugar, revelar a normalidade da família de Jesus. Depois, abordar as fases da vida de Jesus conforme aquilo que os evangelhos, nos apresentam. E em terceiro lugar, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Já nesse primeiro bloco, o também primeiro tópico, nós veremos 2 assuntos principais. O assunto do tópico é uma família normal. E aí, a partir daí, nós iremos ver o desdobramento, os desdobramentos deste tópico. Dados gerais da família
E em segundo lugar, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Que maravilha! Assim, na lição de hoje, nós iremos aprender sobre este tema maravilhoso e precioso, criando filhos saudáveis. Nós vamos aprender a partir desta lição que os filhos precisam ser criados de forma saudável fisicamente, psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente. E o modelo trazido pelo comentarista da lição é o Senhor Jesus. Vamos ver como seus pais, José e Maria, o criaram assim e como ele cresceu de forma saudável. Nós iremos aprender como que foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Assim, nesta lição, nós iremos ter o conhecimento geral, ou pelo menos uma visão panorâmica de como devemos educar nossos filhos, sobretudo nos caminhos do Senhor, fazendo alusão àquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos orienta na educação dos nossos filhos. Com muita alegria, nós estamos recebendo aqui nos estúdios mais uma vez para trabalhar conosco esta lição e para comentá-la, o pastor Elias Gomes e o nosso querido pastor Amarildo Coelho. E eu começo já com ele, pastor Amarildo Coelho. Esta lição, ela tem um nível elevadíssimo para nós pais, porque trata de um modelo que é um padrão, né, de educação familiar, sobretudo em relação aos filhos. José e Maria educaram de forma de forma muito, mas muito especial, não somente Jesus, mas todos os seus irmãos. Paz do Senhor, pastor Amarildo Coelho. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias. Me sinto sempre alegre, muito honrado de poder fazer parte desta equipe que tem como objetivo trazer o ensino das Santas Escrituras e no que diz respeito às lições da Escola Bíblica Dominical. Realmente, pastor Epaminondas, é um assunto de grande importância que tem como tema criando filhos saudáveis. E aí vem a primeira grande pergunta: como seria o mundo se os pais absorvessem esse propósito de Deus e os filhos da mesma forma pudessem colocar no coração este propósito de Deus tão sublime, tão glorioso, que é ter famílias saudáveis, filhos saudáveis, e aquilo que eu sempre falo quando tenho oportunidade, ter uma descendência saudável. E aqui nós temos um casal que se torna um grande exemplo, até porque nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo de uma forma tão gloriosa, tão sobrenatural. Pastor Elias, pastor Epaminondas, eu me lembro que Deus, quando criou o homem, Deus trouxe à existência aquilo que não existia através do barro. Veja que poder glorioso, né? Deus forma ali aquele boneco, sopra em seus narizes o fôlego de vida e passa a ser alma vivente. E aqui nesse aspecto nós vemos também Deus agindo de uma forma sobrenatural, porque não há o contato, o relacionamento de um homem com uma mulher, mas se cumpre uma profecia de Isaías que 750 anos antes de Cristo diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Algo que aos olhos humanos com certeza seria algo improvável, impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de coisas novas. Então Deus escolhe uma jovem virgem, creio que muito bela, muito bonita, Maria, e a beleza não somente física, mas uma beleza espiritual, que tem como o noivo a José, e através de Maria, através da ação do Espírito Santo de Deus, Maria então traz à luz este tão sublime homem chamado Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Que maravilha! Pastor Elias, esta lição, ela traz como parâmetro, né, as famílias, principalmente as famílias cristãs, que é o seio, né, onde as crianças, os nossos filhos, devem, este é o objetivo, devem crescer em estatura, né, em sabedoria e principalmente diante de Deus, também diante dos homens. E nós vamos aprender nessa lição que a família é esse ambiente propício, não é, pastor Elias? E assim, dando o pontapé inicial nessa lição, seria basicamente isso.
Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, a paz do Senhor a todos, inclusive aos nossos irmãos que estão aí do outro lado na tela assistindo-nos. E nós estamos diante de uma lição importantíssima e também que trata de algo muito desafiador. Desafiador para os pais, tanto para o pai quanto para a mãe, em um mundo que está marcado pela imoralidade, pelos ataques à ética, né, que deve reger o comportamento, os relacionamentos no seio da família e etc. Então, criar filhos e saudáveis é uma das mais importantes missões que um pai e uma mãe pode fazer e deve fazer. Todavia, não é uma das mais fáceis, senão uma das mais difíceis. Um pai e uma mãe alcançar um retorno, digamos assim, positivo por parte do filho, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional e muito mais do ponto de vista espiritual. Então, dado a atual conjuntura, a atual característica da sociedade, nós vemos que o desafio aumenta ainda mais. Mas sabemos que há orientação, há parâmetros que são os parâmetros que nós devemos seguir e essas orientações elas são atualíssimas, apesar de terem sido elaboradas e orientadas por Deus milhares de anos atrás, elas são plenamente atuais e servem mais do que qualquer um outro instrumento de, digamos que, de formação, de educação na vida dos filhos. Ótimo. Pastor Amarildo, vamos contextualizar a lição, que é o objetivo aqui do primeiro subtópico, né? Talvez alguém possa até estar se perguntando, alguém que conhece o contexto, alguém que tem intimidade com os evangelhos, mas qual o objetivo aqui desse contexto da vida de Jesus? É muito simples. Muitas pessoas, por incrível que pareça, não conhecem esse contexto bíblico. Tem pessoas agora que estão nos assistindo que não são do nosso contexto cristão evangélico. E você é muito bem-vindo em nosso meio. Permaneça conosco neste programa. O Espírito do Senhor ainda vai falar muito com você. Jesus, pastor Amarildo, cresceu numa família normal. Um pai, uma mãe, irmãos. Contextualiza para nós aí esses dados gerais da família de Jesus. Acho que o senhor já até começou, né, na sua fala introdutória. Sim. As profecias já existiam e, para bem da verdade, logo no princípio, quando o homem pecou, Deus já fez uma promessa de um descendente. Esse descendente já se referia ao nosso Cristo. Passado alguns séculos ou milênios, Deus faz promessas a Abraão, a tua descendência será poderosa, mas sempre apontando para Cristo. O próprio Davi, do qual ele vai falar que eram descendentes da família real de Davi. Alguém pode estar perguntando por quê? Porque Deus fez promessas também a Davi, tá certo? Uma vez que Davi vinha daquela linhagem, Abraão, aí vem Noé, vem Sem, e aí por diante. Claro que Abraão vem depois, né? Noé, vem os semitas, depois Abraão e assim por diante, né? Mas aí vem Davi. Davi, Deus faz promessas também a Davi, dizendo que o seu trono permaneceria para sempre. Isso estava se referindo a quem? Apontando para o nosso Cristo. E o interessante, pastor, é que o nosso Cristo, ele veio em um momento de tamanha dificuldade para o povo judeu, que eles estavam subjugados pelo Império Romano. Mas nós vemos, mesmo apesar de estarem sobre um jugo tão cruel, mas isso não impossibilita o ser humano de ser fiel a Deus, porque aqui nós vamos encontrar não somente a figura de José e de Maria, como cristãos autênticos que guardavam a palavra de Deus, mas nós temos também que fazer menção de Isabel e Zacarias, que são os pais de João, que também foi uma família notável, uma família que se torna exemplo também, modelo de vida, de criação de filhos saudáveis. E aqui nós temos então nosso Cristo, José, Maria, vindo de uma linhagem, a linhagem real, por isso que existe as genealogias. É até bom falar para os nossos ouvintes que aquele capítulo 1 de Mateus, que muitas vezes parece ser tão enfadonho, mas ali traz lições tão preciosas. Ali é para provar, através de uma árvore genealógica, que Jesus Cristo realmente veio de uma linhagem real. E aqui nós encontramos esse casal que passou por um momento difícil, muito difícil, por quê? Porque eram apenas noivos,
tá certo? Havia já a promessa de um casamento e, de repente, Maria recebe uma visita do anjo Gabriel, que faz então as promessas de que ela daria à luz a um filho, se chamaria Jesus, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E uma vez que ela está grávida, ela então fala para José. Houve então um impacto que ocorre em qualquer ser humano. Qualquer ser humano, diante de uma descoberta dessa, já pensa que me traiu, teve relacionamento com alguém, mas sendo justo, diz a palavra, sendo José justo, intentou deixá-la secretamente para não difamar, mas sempre vai haver o mais de Deus, Deus na sua graça, na sua misericórdia, dá também a revelação para ele através do anjo, e o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mas esse é o contexto que nós podemos extrair nesse início da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo. Agora, pastor Elias, é bom também nesta lição os professores de escola bíblica dominical, as coordenadoras e coordenadores, também enfatizarem a questão da dupla natureza de Jesus, né? A natureza divina e a sua natureza humana. O comentarista diz: uma família normal. E Jesus nasceu em um contexto de normalidade, porque ele assumiu uma natureza humana. Antes de falar sobre os filhos de José e Maria, né, depois de Jesus, contextualize para nós esta expressão da dupla natureza de Jesus. Muito bem, pastor Epaminondas, o que nós vimos aqui, essa dupla natureza do Senhor, tanto a divina quanto a humana, elas são representadas também por duas palavras dentro de um contexto profético que já foi inclusive em parte evidenciado pelo pastor Amarildo, lá de Isaías capítulo de número 9, verso 6, o texto nos diz: porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu. E aí vai falar de alguns adjetivos que caracterizam, né, o perfil de Jesus. E as duas palavras que nós vemos lá é que o menino, ele vem nascer. Se ele nasce, então, ele vem de uma perspectiva humana, razão pela qual ele se encarnou, conforme está em João, capítulo 1, versículo de número 14. A gente sabe, mas enquanto Deus, enquanto natureza divina, ele era um filho de Deus, e o filho se dá, o filho é entregue para nós, por isso é que ele veio morrer e morrer por todos. Então, por esta razão, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que estava ali era Jesus com a natureza divina, porém, Jesus também menino, Jesus enquanto homem, enquanto ser humano. E algumas evidências que provam esse aspecto da natureza humana de Jesus é que nós vimos que ele era filho do próprio José, o carpinteiro, lá de Nazaré. As próprias pessoas conheciam Jesus como o filho do carpinteiro, né? Isso é o que está lá em Lucas capítulo 2, verso 7. Ele era filho, claro, de Maria e José. E nós vemos também lá em Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 13, verso 55 e 56, quando o evangelista vai elencar os irmãos biológicos, por assim dizer, os irmãos carnais do próprio Senhor Jesus. Vem falar de Judas, vem falar de Simão, vem falar de Tiago, inclusive Tiago, um dos irmãos dele, que foi um dos que mais tardou em se converter, propriamente dito, mas, porém, tornou-se líder da igreja, inclusive lá em Jerusalém, e liderou aquele concílio, né, que nós conhecemos, lá de Atos capítulo de número 15, o concílio de Jerusalém, onde foi tratado de questões importantíssimas que servem como um parâmetro para a nossa vida cristã até hoje. Então, Jesus teve o aspecto divino, mas enquanto estava aqui, ele estava encarnado, teve fome, teve sede, comeu, habitou entre os homens. Então, tudo isso caracterizam esse aspecto da humanidade de Jesus, ou o seu aspecto da sua natureza humana. Agora, pastor Amarildo, para a gente concluir este primeiro bloco da lição, esses irmãos de Jesus aqui,
Vez ou outra você encontra em literatura de outra religião que esses irmãos aqui aparecem aqui como irmãos de Jesus, mas querendo negar, né, essa historicidade de que eles de fato eram irmãos de Jesus. Alguns dizem que eles eram primos de Jesus, para então defender a ideia da Imaculada Conceição de Maria, né? Mas o texto de Mateus parece que 1:26 diz que José não conheceu a sua mulher Maria até nascer o seu filho primogênito. Se ele é o primogênito, subentende, não é, pastor Marildo, que houve outros. Um casal normal, como qualquer casal, tá certo? Não é o fato dela ter tido Jesus que agora teve que manter-se sem um relacionamento com o seu esposo. Pelo contrário, ela conviveu com seu esposo. Nós temos a prova, nós temos em Marcos capítulo 6, 3, o pastor já citou também versículos que falam sobre os irmãos Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos mais de uma irmã, diz aqui Marcos 6 e 3. Então, eles conviveram normalmente, como um casal normal, como Deus, o próprio Deus, proporcionou e deu aos seres humanos podemos dizer, essa alegria, porque é uma alegria essa união entre o homem e a mulher, é motivo de festa, de celebração e de muita alegria. Na verdade, para bem da verdade, né? São pessoas que querem, como o senhor falou, fazer dela alguém assim imaculada, que não se contaminou, etc. Mas foi uma pessoa normal como todas, tanto que José morreu e Maria também passou pelo processo da morte, né? Se cumprindo o que Deus disse: tu és pó e em pó te tornarás. Agora, pastor, uma observação que eu quero fazer, ainda está aqui nesse contexto, é que é interessante que a mulher veio de Adão. Deus fez com que ele dormisse, tirou uma de suas costelas e formou a mulher, né? E a mulher, ela, por Adão, foi tida como culpada. Ele disse para Deus: a mulher que tu me deste, né? E ficou coitado com aquela culpa. E Paulo fala sobre essa remissão que há da parte de Deus para com a mulher, que da parte da mulher virgem veio o segundo Adão. O primeiro Adão transgrediu, pecou e trouxe todo este mal para os seres humanos, né? Mas a mulher redimida, diz Paulo, dando luz a filhos. E esse filho que ele se refere, o Senhor Jesus Cristo. Ela é virgem, mas gera o segundo Adão, que é a causa então de toda a nossa alegria daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Que bênção! E aí, pastor Elias, pastor Marildo, assim nós podemos concluir esse primeiro bloco dizendo que Jesus cresceu em uma família normal. Ele veio ao mundo, nasceu normalmente, teve irmãos, pelo menos podemos aqui contar 6 irmãos, pelo menos 6, 4 que é citados nominalmente aqui, mas as suas irmãs, vamos colocar aqui pelo menos 2 na conta, né? 6 irmãos, e ele cresceu de forma normal e natural, como uma família comum dos dias em que ocorreram aqui os fatos históricos, como uma criança judia, como outra qualquer. Assim, nós iremos para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para falarmos sobre o modo de criação de Jesus. E nesse segundo tópico nós iremos conhecer como que os pais de Jesus, Maria e José, o criaram, como que lidaram com os outros filhos que eles tinham. Portanto, você não pode sair daí, nós voltaremos já já. O intervalo é muito rápido, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 12, a penúltima deste precioso trimestre. No bloco anterior nós conhecemos um pouco da família de Jesus, dos seus irmãos, e que ele nasceu em uma família e cresceu nesta família normalmente. Agora nós iremos estudar o tópico de número 2, que tem como tema principal o modo de criação de Jesus, e veremos
e analisaremos 4 subtópicos. O primeiro, Jesus, o Filho especial. O segundo, a infância de Jesus. O terceiro, nós veremos a adolescência de Jesus e também a juventude de Jesus no quarto subtópico. Você que chegou agora, ligou o seu televisor ou provavelmente está em uma das plataformas digitais, principalmente a do YouTube, né, da TV Kairos, você pode compartilhar o link deste programa para que outras pessoas sejam alcançadas e, claro, abençoadas pela ministração da palavra do Senhor. Pastor Elias, Jesus, o Filho especial. Jesus, ele era de fato um filho especial, mas isso contrariamente a outras lições que nós trabalhamos aqui, né, neste programa, como por exemplo Jacó, a predileção de Jacó por José, predileção de Abraão por Isaac, né, a predileção de Isaac por Esaú, a predileção de Rebeca por Jacó. Este problema não aconteceu na família destes dois servos de Deus, José e Maria. Eles souberam muito bem lidar com essa especialidade do menino Messias, se assim podemos dizer. Com certeza, pastor Epaminondas. Nós vemos aqui então um contexto dentro do âmbito da normalidade, como já foi abordado no primeiro bloco. E nesse contexto aqui, é claro que os pais, Maria e José, tinham toda a condição de, entendendo o plano divino, o plano de Deus, o plano do Pai, para com o filho ali, manifestar, apresentar alguma espécie de preferência, de prioridade, de predileção. Então, o texto nos sugere que eles foram muito sábios, eles foram prudentes e souberam administrar, gerenciar muito prudentemente, muito sabiamente, todo esse contexto, porque em nenhum momento você vê ele desmerecendo, ou ele ou ela, desmerecendo os demais irmãos do próprio Senhor Jesus, que era o primogênito. Portanto, isso nos remete a uma compreensão de que eles ensinavam Jesus, eles, de alguma forma, no sentido de instruir, de educar, e ao ponto de que Jesus se sujeitava aos pais, tanto a Maria quanto a José, mas também ensinava, orientava e instruía todos os demais. Então, não tinha essa diferença, eles sabiam lidar corretamente com essa diferença. Havia uma diferença, mas eles mantinham no campo da implicidade, digamos assim, ou mantinham implícito ali, ou guardava consigo mesmo, porque o próprio texto também nos diz em Lucas capítulo 2, lá no final do capítulo, que Maria guardava tudo no coração. Toda aquela situação ela sabia, mas ela guardava no coração, e isso nos traz uma lição de que os pais, eles determinam, eles são importantes, eles são peças fundamentais, ou o comportamento dos pais, é claro, em relação aos filhos, é fundamental para determinar o crescimento saudável dos filhos no âmbito familiar. É claro que serão abordados outros fatores aqui fundamentais, todavia, quando o pai se comporta sabiamente, a mãe se comporta sabiamente nesse contexto, inclusive a mãe, é ela que edifica o lar, né? A Bíblia diz que uma mãe tola, ela destrói o lar, mas uma mãe sábia, ela edifica a casa. E os filhos passam necessariamente pela boa construção da casa quando eles crescem de forma saudável. Agora, pastor Marildo, quanto à infância de Jesus, Jesus, o Deus menino, né? Mas que enquanto menino, enquanto homem, precisava dos cuidados dos pais. E aí entra a educação, né, pastor Marildo? A alimentação, o crescimento na estatura e principalmente crescendo espiritualmente, né, crescendo em Deus. E ele dependia dos pais nesse sentido para que recebesse uma educação religiosa, inclusive, pastor Marildo, cumprindo todas as determinações legais do Antigo Testamento. Vamos conversar um pouquinho sobre essa infância de Jesus, que Lucas e Mateus nos dá detalhes, enquanto que João se atém mais ao ministério do último ano de Jesus.
Poderia, pastor, até alguém questionar pelo fato de Jesus ser Filho de Deus, uma obra, uma operação, uma ação do Espírito Santo? Alguém poderia até pensar que não havia necessidade de cuidados, de alguém ajudá-lo a aprender a ler, a falar as primeiras palavras. Pelo contrário, Deus, eu fiz questão de anotar aqui uma frase, de que Deus ele não altera o processo normal da vida humana, apesar de ser o seu filho, tá certo? Ele não alterou o processo normal, o senhor falou dessa questão da normalidade. O processo normal da vida humana, Deus não altera. Deus permitiu que todas as fases, como nós vamos daqui a pouco estudar sobre a infância, a adolescência, a juventude, né? E Jesus já nos seus 30 anos de idade. Mas ele precisava, assim, dos cuidados. Tamanho cuidado que quando Herodes estava procurando um menino para matá-lo, o anjo poderia, muito bem, Deus poderia mandar anjos para levar Jesus para o esconderijo, mas não. O anjo foi e disse para José, disse para que ele fugisse para o Egito, porque Herodes estava buscando o menino para matá-lo. Então houve a participação humana, sim, o cuidado, a amamentação. Porventura, Cristo não mamou? Filho de Deus não precisava comer? Sim, um homem normal, com carne e osso, que sentia dores, nós vamos estudar mais na frente, mas que precisava de todo cuidado especial. Precisava, sim, aprender a ler, precisava as primeiras palavras, precisava, aí é uma área muito sua, ser conduzido nas leis de Israel, dos judeus, que tem aqui uma expressão que depois nós vamos falar que nessa idade, já adolescente, um pouquinho adiante, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna o filho da lei. A expressão é bar mitzvah. Exatamente, bar mitzvah. Pronto. Então precisava da instrução de alguém que conhecia. E se Deus convocou a José e a Maria para que participassem desse processo, porque Deus sabia que eles iriam cuidar desse menino e instruí-los da melhor maneira possível. É muito interessante, pastor Marido, essa colocação do senhor, porque nós não podemos também perder de vista que Jesus, ele nasceu em um contexto judaico. Ele era judeu, né? E da tribo exatamente de Judá. Ninguém mais judeu do que Jesus. Então, Jesus cresce nesse ambiente religioso, civil, judaico. Ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme o mandamento. Ele foi apresentado ao templo, né, depois de 40 dias de nascido. Todas estas eram determinações da lei. Os seus pais, por conta da sua condição social, levaram e ofertaram ao Senhor 2 pombinhas, 2 rolinhas, não foi? Então vejam, Jesus cresce nesse ambiente judaico. O senhor falou muito bem. Jesus aprendeu a ler. E onde que se aprendia a ler nos tempos de Jesus? Na sinagoga. A sinagoga tem um autor muito bom que trata da vida de Jesus, Louis Claude. Ele viveu 20 anos em Israel e ele conta na obra sobre a vida de Jesus que a sinagoga ela tinha um duplo papel principal. O primeiro era o encontro, a congregação onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus Jeová. E o segundo é que as sinagogas serviam como escolas, né? Os rabinos eles eram os responsáveis por ensinar a criança o hebraico, o aramaico, ensinar a criança a ler, escrever, geografia, história, né, literatura. A criança ela aprendia todas essas matérias e Jesus aprendeu como uma criança normal a ler, a escrever. E aqui, pastor Marildo, a importância, né, que os pais, como aplicação agora, nós nos referimos aos pais, né, para que invistam no conhecimento dos seus filhos, para que dê a eles a melhor educação possível, de acordo com as condições, obviamente, de cada um, mas sempre investindo na educação dos filhos. E aí, pastor Elias, a gente passa a falar sobre essa adolescência de Jesus, né? Essa é uma fase descrita apenas pelo evangelista Lucas, que dá destaque, né, à humanidade de Jesus. Entre os 4 evangelistas, quem mais dá, né, pastor Marildo, enfoque, né, a humanidade de Jesus é Lucas. Jesus o homem, né? Jesus o filho do homem, né? O filho do homem. E pastor Amarildo, pastor Epaminondas,
O que nós vemos de modo geral aqui no segundo tópico é sobre essas importantes fases, né, que caracterizaram a vida de Jesus, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, uma vez que crescer significa desenvolver, significa progredir, significa evoluir, e crescer é uma via normal e obrigatória para todos os seres humanos. É bem verdade que nem todos primam, não valorizam, não atentam, não observam diligentemente, mas crescer é uma necessidade. Todo e qualquer pai, toda e qualquer mãe, dentro do âmbito da normalidade, se ele vê o seu filho passando-se os dias e atrofiado, não desenvolver fisicamente, que é uma representação do todo que nós estamos tratando, que é o crescimento, seja em sabedoria, seja fisicamente, seja em graça, enfim. Se ele vê o filho dele, por exemplo, fisicamente não desenvolvendo, ele vai se preocupar, ele vai correr atrás, saber a causa e ele vai querer que o filho desenvolva, cresça e atinja o parâmetro da normalidade. Então, crescer não é atípico, crescer é normal e nós devemos procurar crescer. Agora, no processo do crescimento, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nós vemos dois extremos perigosos. Nós vemos aqueles que migram para o extremo da estagnação da vida infantil, eles não procuram crescer, nem crescer psicologicamente, nem crescer em sabedoria, às vezes eles não ganham maturidade. Eles apenas envelhecem, o tempo passa para eles, mas eles não evoluem nos demais aspectos que devem avançar, que devem progredir. O outro extremo perigoso é a adultização precoce, é querer crescer antes do tempo, e aí é queimar etapas que são importantíssimas para um crescimento de sucesso e permanente, um crescimento, digamos assim, promissor. Um futuro promissor é garantido por um crescimento que não queima etapas, porque cada etapa de vida ali tem suas características próprias, peculiares, e elas determinarão, na medida que alguém está no processo de crescimento e observa diligentemente cada etapa, cada uma das suas peculiaridades, das suas particularidades, isso aí vai garantir o sucesso da próxima etapa. Há muitas pessoas que não aproveitam a infância ou não são direcionadas pelos seus educadores ao âmbito da essência da formação da criança ali e acaba que querendo acelerar o passo, o tempo e aquele negócio todo. Isso é perigoso, é muito perigoso, pode comprometer a próxima etapa de vida da pessoa. Então nós devemos manter-se no equilíbrio. Quando nos fala sobre crescimento saudável, se fala de equilíbrio, se fala de moderação, e isso deve ser observado criteriosamente por parte dos pais. Que observação maravilhosa, extremamente pertinente do pastor Elias. Pastor Amarildo, o senhor já deu uma pincelada, né? Lucas registrou o Bar Mitzvah do Senhor Jesus. Essa expressão talvez não seja, né, do nosso cotidiano, é uma expressão hebraica, Bar, filho, lembra de Bartimeu, Bar, filho de Timeu? Pois bem, esse é um prefixo que significa filho e Mitzvah significa lei. Portanto, esta é uma cerimônia que os judeus, até hoje, né, todos os judeus com 12 anos de idade, eles passam por esta cerimônia em que, a partir de então, ele se torna um filho da lei, ou seja, responsável por seus atos diante da lei. Ali é a transição da infância para a responsabilidade da vida adulta em relação à lei. E Jesus, pastor Amarildo, nesse contexto aqui, com 12 anos de idade, pastor Amarildo, dando aula aos doutores. Pastor, que coisa maravilhosa, hein? Sem dúvida alguma, pastor. Quando o senhor estava falando, estava me lembrando que eu já vi alguns vídeos justamente sobre essa celebração, esse ritual que existe em Israel. E a gente percebe que há júbilo, né? A celebração por parte dos pais é um momento sublime e muito especial na vida desse menino que está passando da infância para a adolescência. E podemos até dizer, o senhor já deu ênfase, que os demais adolescentes passaram normalmente, mas em Jesus houve algo sobrenatural,
Porque enquanto se esperava que esse menino que estava saindo da infância para a adolescência ainda iria aprender algumas coisas concernentes às leis, aos rituais, à consagração a Deus, etc., Jesus agora está no templo conversando, né, com os escribas, com os mestres da época e dando aula. E eles ficaram, segundo a Bíblia, ficaram maravilhados. E uma aula, era um aulão, né, de 3 dias. 3 dias, pastor, 3 dias de aula, mas que tocou profundamente a vida daqueles rabinos. Assim, o texto não diz exatamente que foram, mas eu percebo aqui, eu posso até inferir, que se os pais de Jesus o procuraram por 3 dias, onde ele estava por 3 dias? E ele mesmo afirma, eu estava cuidando das coisas de meu pai, então ele estava assim, lá no templo, com certeza, indagando e respondendo. Só que eu creio que as indagações que Jesus fez deixou os mestres, Sim. como diz alguém, na enrascada, enrascados, sem saber o que falar. Porque realmente havia, e nós comentamos isto, antes de começar o programa, que Isaías profetizou no capítulo 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho de fortaleza, o Espírito de entendimento e do temor do Senhor. Quer dizer, a plenitude do Espírito. O número 7, né? O número 7. A plenitude do Espírito. Os 7 Espíritos de Deus que aparecem lá em Apocalipse, não é, pastor Maria? De Deus. Aí estava na vida de Jesus, havia uma unção poderosa na vida de Jesus, uma capacidade extraordinária. Mas isto não anula o fato de Jesus Cristo ter se submetido aos pais para aprender. Por isso a palavra diz que ele era submisso aos pais. Nós vamos encontrar isso, está no 3º tópico, né? Daqui a pouco a gente vai falar, mas o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 51 e 52, o senhor fez também essa referência, né? Diz que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito, submisso, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Agora, pastor Elias, pastor Amarildo, tem um tema aqui que está nas entrelinhas. Eu fiquei pensando agora enquanto o senhor estava falando. Os pais devem saber onde os filhos estão. Vejam, Jesus, ele estava na casa de Deus, mas os pais não sabiam. Procuraram entre os parentes, procuraram em todos os lugares e não encontraram. 3 dias em Jerusalém. Só depois de 3 dias é que encontraram. Pastor Elias, não é uma advertência aos pais saber onde os nossos filhos estão, com quem estão. Nós, pastor Marido, é assim de forma terrível, né? A gente sabe das notícias, né, de violência contra crianças, até por pessoas próximas. Sim. Muito cuidado, pais, saibam onde seus filhos estão. É muito interessante nós observarmos este ponto. Os pais de Jesus, quando perceberam, cadê a criança, cadê o menino? Inclusive, passaram um dia inteiro para poder perceber. A partir daí é que foram procurar o filho, né? Perderam pelo caminho. Então, isso é muito importante. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas, nos diz até o início aqui do plano de aula que vem integrando aqui a lição de professor, nos diz assim: proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. Uma vez que nós estamos nessa pós-modernidade, onde essa informação, os veículos de comunicação, a informática, enfim, o meio digital está super acelerado, super avançado. Então, por esses meios todos, as pessoas são muito influenciadas, são muito direcionadas para maus caminhos, para caminhos que aparentemente, aos olhos dos filhos, sem a devida instrução, são bons, são aparentemente agradáveis, mas na verdade são laços absolutamente destruidores. E aí volta a palavra do Senhor, que falou sobre a importância dos pais fazerem esse acompanhamento contínuo em relação à vida dos seus filhos e às suas amizades, né? Conforme nos fala 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, pastor Marildo, quanto à juventude de Jesus, para a gente encerrar esse tópico, os evangelistas, né, que biografaram, né, que escreveram os evangelhos, a bem da verdade, não é uma biografia propriamente, contém parte, né? Mas é um livro também de livros de doutrina.
Os evangelistas não escreveram, não é, pastor Elias, sobre esses 18 anos, entre os 12 e os 30 anos. E aí o que a gente pode falar sobre esta fase, a juventude de Jesus, é o que nós lemos dos historiadores, né, daqueles que pesquisaram sobre essa fase de Jesus biblicamente. E aí o que se sabe é que Jesus, pastor Marido, pastor Elias, um dado interessante aqui, em que pese não está na Escritura, Jesus, ele possivelmente tem assumido a liderança, né, pastor Elias, pastor Marido, da família, e aí os historiadores vão inferir que em razão da morte, do falecimento de José. Fica muito claro quando a Bíblia o chama, os evangelistas o chamam de o carpinteiro, não é? E no contexto oriental daquela época, era muito comum que os filhos herdassem a profissão dos pais. Pai pescador, o filho. Aí você tem, por exemplo, João e Tiago, né? Os dois irmãos, eles eram pescadores, filho de pescador. E nesse contexto aqui, a vida de Jesus, durante a sua juventude, mostra que ele foi muito bem, pastor Marildo, ensinado pelos pais, para esse momento, para essa fase, né? Eu creio, pastor, que aquela mesma palavra que nós falamos no início, que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O menino, né? O menino crescia, olha só, o menino crescia em graça diante de Deus e dos homens. Eu diria, o adolescente crescia em graça diante de Deus e dos homens. Completaria dizendo, o jovem continuou crescendo em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Agora, nós podemos tirar lições de que Jesus, uma vez que Jesus era submisso aos pais e a pessoa de José já não é mais comentada, já não se faz mais referência, então é o que o senhor falou, ele assume agora essa responsabilidade da provisão da família. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, quer dizer, tudo aquilo que ele passou, todo o processo, eu volto a repetir, esse processo normal da vida, que Deus não interfere. Houve continuidade até o tempo determinado por Deus. E aqui nós podemos tirar uma lição para nós, pastor, que toda e qualquer promessa de Deus para as nossas vidas não vai anular o processo. Nós precisamos ser pacientes diante desse processo para que no tempo determinado da vida, Deus faça acontecer. É o caso de Jesus. Jesus obedeceu, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, se fez homem e foi submisso. Foi obediente, ainda diz a palavra, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, todo esse tempo estava em obediência, tanto a Deus como a sua mãe. Isso é demasiadamente maravilhoso. Nós vamos para mais um intervalo comercial, voltaremos daqui a pouquinho para tratarmos sobre os 3 aspectos, né, desse desenvolvimento de Jesus. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. Estamos aprendendo que nós, enquanto pais, devemos estar criando nossos filhos, observando o seu desenvolvimento, tanto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. O terceiro tópico da lição tem como tema principal o tríplice desenvolvimento de Jesus. E aqui nós vamos verificar que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, e por fim extrairemos algumas lições importantes da criação de Jesus por seus pais, José e Maria. Pastor Amarildo Coelho, Jesus crescia em sabedoria, e aqui nós vamos perceber pela expressão, e desceu com eles. Isso
relevante pelo fato de que Jesus, como o senhor citou no bloco anterior, aprendeu a obediência. Apesar de ser filho de Deus, submeteu-se aos seus pais. Eu estava meditando nesta palavra, ou nesta lição, e me veio então isso ao meu entendimento, que ele estando no céu, glorificado, cheio de glória, de majestade, criando todas as coisas, como diz Hebreus, pela palavra do seu poder, todavia, submeteu-se, esvaziou-se. Paulo nos traz esse entendimento, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? E como servo foi obediente. Então, essa obediência, ela fez a diferença na vida de Jesus Cristo. Alguém poderia questionar essa questão dele ser Deus, ele poderia fazer o que quisesse, por ser filho de Deus, por ter tanta sabedoria, por ter tanto entendimento. E a gente percebe isso na vida secular de pessoas, de filhos que, depois que desenvolvem no intelecto, tem algumas formações, abandonam os pais, né? E então fica assim um alerta para os jovens que estudam, que alcançam posições tão grandes, tão magníficas. Nunca despreze os nossos pais, são os sacerdotes, são aqueles a quem Deus nos colocou para ser criados, instruídos. E Jesus teve, da parte de José e Maria, apesar de serem pobres, mas tudo nos leva a crer que eram pessoas tementes a Deus, e dentro do conhecimento, do entendimento que eles tinham, inclusive na lei, que o senhor já citou isso, era próprio dos judeus ser instruído nas leis do Senhor, eles passaram para Jesus Cristo até o momento em que ele pôde desenvolver e alcançar uma sabedoria extraordinária, né? Ele chegou no nível que agora ele ensinava a todos, né? Ele recebeu o ensino dos pais, mas agora um nível que ele era mestre, Senhor, e ensinava a todos. Pastor Elias, no que diz respeito ao crescimento físico de Jesus, me parece que o senhor já havia pontuado até, fazendo até uma aplicação, né, de como os pais devem observar como está o desenvolvimento físico dos filhos, né? Fale também sobre esse crescimento em estatura de Jesus. Muito bem. Pastor Epaminondas, a gente percebe que Jesus apresentou todos os aspectos que podem, digamos, configurar um crescimento saudável e um crescimento que é desejo de todo e qualquer pai, de toda e qualquer mãe. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer que seu filho cresça em sabedoria, cresça na estatura, cresça na graça, tanto para com os homens, para com Deus, enfim, e saiba, na ausência do pai, conduzir as responsabilidades com muita eficácia, né? Fruto da instrução recebida pelo próprio pai. Então, esse aspecto de crescer em estatura aqui está muito mais voltado para dizer que Jesus fazia parte de um âmbito de normalidade. Então, isso aqui, de alguma forma, é uma apresentação da humanidade, né, de Jesus, mais propriamente dito, e dizer que ele, nessa condição, ele foi devidamente instruído na função que o pai profissionalmente exercia, que era a carpintaria. Tanto que quando ele foi para Nazaré, que era a sua terra mesmo, depois o povo se maravilhavam do que ele fazia, dos prodígios, das realizações, mas não é este o filho de José, o carpinteiro? Então reconheciam, né, que Jesus fazia parte de um contexto, como já abordamos, dentro da normalidade. Agora, é importante nós evidenciarmos que Jesus, ele fazia parte de uma família que nós podemos chamar de funcional. A família de Jesus, ela funcionava. Nós, nesse meio da terapia familiar, digamos assim, das discussões de relacionamentos familiares, nós vemos dois grupos de famílias na atualidade, as famílias funcionais e as disfuncionais. Inclusive, o comentarista sugere fazer um contraponto entre a família de Davi, que era uma disfuncional, e a família de Jesus, que era uma família funcional. Davi era um ancestral de José, né? Exatamente. Apesar disso, não observou diligentemente essas necessidades, essas diligências que deveriam ser observadas no relacionamento dos filhos com o primo, né, Jonadab, por exemplo, entre outras coisas. Então, José e Maria eram os primeiros responsáveis, digamos assim, para que, dentro da perspectiva humana, Jesus tivesse um crescimento saudável. E família funcional
além de ser aquela que funciona, por assim dizer, nós podemos dizer que é uma família que não é a funcional, é a que cumpre as suas funções, cumpre o seu papel, cumpre as atividades que de fato lhe corresponde, ou seja, ela não faz ela não atende um parâmetro terceiro, secundário, etc. Não, ela atende um parâmetro que de fato faz com que ela se dê bem, mas ela é um bem também para a sociedade. Uma família disfuncional, ela atende um parâmetro, ela atende um padrão de vida que não corresponde às suas necessidades, não corresponde às suas funções, propriamente dito, e ela se torna um mal para ela mesma e para a sociedade na qual ela está. Porque todos nós devemos viver em relacionamentos, e uma família disfuncional, ela é algo tóxico para as demais famílias que lidam com ela. Pastor Amarildo, já vimos o primeiro aspecto, que Jesus crescia em sabedoria. O pastor Elias tratou do segundo aspecto, do crescimento em estatura, fisicamente, como que ele crescia, né? Fisicamente e também psicologicamente, emocionalmente, diz respeito aqui. E agora eu quero que o senhor fale sobre Jesus crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Trate sobre esse crescimento, esse terceiro aspecto, né, da lição. Bom, Jesus em tudo, ele tinha a plenitude do Espírito de Deus na sua vida. A gente vê isso aos 12 anos, como ele se sobressaiu, como ele se apresenta com uma capacidade extraordinária. Isso é uma prova da graça de Deus. Essa graça, o autor, até bom que os irmãos acompanhem, está no terceiro tópico, no terceiro subtópico, diz assim: a graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Jesus tinha o conhecimento pleno, a razão pela qual ele tinha vindo à Terra, qual a missão ele deveria executar. Ele ainda diz o seguinte, que essa consciência pode ser contrastada no episódio em que seus pais o acharam no templo. Nós já falamos, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, o Senhor Jesus era bem consciente da sua natureza, da sua missão, do propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Ele mesmo, quando estava pregando diante das multidões, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele cresceu em termos de sabedoria, de entendimento, de humildade, de mansidão, enfim, todas as virtudes, tudo que diz respeito a Deus e propósito de Deus com relação aos homens, Jesus tinha esse conhecimento. E com relação aos homens, o autor nos mostra que a sua personalidade muito carismática, ele tinha um carisma, ele conseguia atrair as pessoas, ele conseguia se relacionar com as pessoas. Agora, o mais bonito de tudo, pastor Elias, e podemos fazer uma aplicação, enquanto que hoje, infelizmente, e às vezes a gente fala isso com tristeza no coração, muitos pregadores dotados de uma capacidade extraordinária, que cresceram na graça de Deus, cresceram na graça dos homens, mas de repente entram por caminhos tão diferentes, e aí já não buscam o bem-estar das pessoas, e era o que Jesus buscava. Ele buscava o bem-estar das pessoas. Ele via as multidões e se compadecia, porque as via como ovelhas que não tinham pastor, que precisavam de um pastor. Infelizmente, muitas pessoas hoje já querem as multidões, mas para quê? Para o seu ego, né? Para que o seu orgulho, as suas vaidades e assim por diante. O propósito de Jesus foi muito diferente. Ele crescia na graça de Deus e transmitia essa graça diante dos homens e alcançava também, conseguia atrair as multidões para si por causa da palavra que ele falava, o propósito em seu coração, o objetivo das suas mensagens era alcançar os corações dos perdidos. Pastor Elias, para a gente começar a encerrar essa maravilhosa lição, nós podemos extrair lições muito importantes, não é, pastor Amarildo? De como José e Maria, os pais de Jesus, educaram seus filhos. E aqui nós temos princípios que podem plenamente serem aplicados a nós hoje, a despeito de uma cultura diferente, de uma época extremamente distante, mais de 2000 anos,
Mas, por exemplo, a gente vê o autor trazendo aqui adjetivos maravilhosos sobre a personalidade de Maria, né? Uma mulher discreta, equilibrada, né? E que não se precipitava. Porque, pastor Elias, como o senhor pontuou, ela guardava no coração tudo aquilo que estava acontecendo. Exatamente. O relacionamento de Maria, de José para com seus filhos foram, digamos que, marcados pelo equilíbrio, pelo bom senso, né? Uma capacidade dada por Deus, né? Porque assim eles atentavam para ser direcionados pelo Senhor, e nós não somos diferentes. Se quisermos, temos o devido direcionamento de Deus, a vontade do Senhor explicitada nas Escrituras. Nós vemos que Jesus, ele só foi isso tudo, digamos assim, repito, na perspectiva humana, e isso é fruto dessa organização matrimonial, desse bom relacionamento, desse bom entendimento entre os pais de Jesus. Nós vemos hoje que muitos pais, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, casais por aí afora, e nós temos que falar isso porque é fundamental. Pais que querem um bom comportamento, um crescimento saudável do filho, da filha, querem que os filhos galguem patamares, digamos que social ou moral e até espiritual elevadíssimo, e eles mesmos não dão exemplo, eles mesmos não correspondem àquilo que eles falam. Há um desencontro entre aquilo que eles demandam dos filhos e aquilo que eles mesmos praticam, fazendo da forma como os fariseus praticavam, lá em Mateus 23:3. E quando tem essa discrepância, esse desencontro entre o que se fala e o que se faz, aí acaba a moralidade, acaba a capacidade moral de solicitar dos filhos. Então, Maria e José, eles viviam uma vida harmônica, digamos assim, eram uns pais ajustados, porque o que se pode esperar um crescimento saudável de um filho que cresce no meio de um cenário de guerra, um cenário de desrespeito, um cenário de desorganização, então, e não é de se esperar. Quando acontece, é um caso de exceção. Então, o primeiro passo para que os filhos tenham crescimento saudável é que os próprios pais sejam saudáveis moralmente, eticamente e muito mais espiritualmente falando. Ótimo. Pastor Amarildo, outra lição importante que poderíamos extrair é a do Salmo 127, os filhos são a herança do Senhor. E aí no versículo de número 4, o salmista diz que os filhos são como flechas, né? A flecha é para ser lançada, ou seja, os pais devem preparar os filhos para lançarem o alvo certo. Nenhum pai cria filho para dar errado, não é verdade? E uma lição extraordinária que a gente pode extrair aqui de Jesus, de Maria e José, pais de Jesus, é que José ensinou a Jesus o valor do trabalho, porque o trabalho dignifica. Pais precisam construir, né, pastor Elias? O próprio Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. E eu também. O valor do trabalho, né, pastor Marino? Lições importantes nessa lição. Sim, lições importantes. Eu finalizo trazendo a seguinte observação, que o Deus Todo-Poderoso, que criou o homem, pretendendo ter deles a resposta de pessoas saudáveis, esse mesmo Deus soberano se faz homem, se submete, se faz carne, e como homem, ele então dá o exemplo de obediência. Quer dizer, ele mesmo vem à terra e dá o exemplo daquilo que ele espera de todas as famílias. Quer dizer, o Deus Criador agora se faz carne, habita entre os homens e submete, é obediente, como já foi lido, aprendeu, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isso é muito belo. Que maravilha! Nós aqui encerramos mais uma vez este programa abençoado, com lições extraordinárias, importantes, de como criar os filhos de forma saudável. E esse crescimento saudável, como o pastor Elias e o pastor Marildo discorreram muito bem, é um crescimento equilibrado. E esse crescimento saudável, ele depende necessariamente de que também os pais sejam saudáveis, principalmente, sobretudo, espiritualmente, educando, criando os filhos no caminho e na demonstração do Senhor.
você não pode deixar de ir à Escola Bíblica Dominical no próximo domingo para participar desta preciosa lição. Convocamos todos para que juntos possamos estar na presença de Deus, na casa do Senhor, na congregação, aprendendo do Senhor com os queridos e amados professoras e professores. Assim, nós queremos encerrar este programa abençoado, convidando você para a última lição do trimestre no próximo programa. Você é o nosso convidado especial para participar deste programa da próxima semana. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, conforme o pastor Marildo sempre gosta de dizer, que a sua descendência seja poderosa na terra dos viventes. Pastor Marildo, nos despeça em oração, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez falamos contigo e como eu te louvo e te agradeço, Pai, por teres dado dons aos homens para comunicarem, Senhor, aqueles que precisam. Nós estamos aqui como instrumentos do teu amor para comunicar a tua palavra e te rogamos que tudo que falamos, ó Deus, contribua para o crescimento dos teus filhos em graça diante de ti e diante dos homens, que tudo seja para o teu louvor, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço.